Olá, meu nome é Cristiane, eu sou professora de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial. Bem, então em 1919 é assinado o Tratado de Versalhes. A Alemanha ela sai como uma grande culpada pela guerra, perde parte dos seus territórios e ela seria obrigada a pagar grandes indenizações para as nações vencedoras, o que na prática acabou não acontecendo. A França tenta até ali fazer uma pressão para que ela pague essa dívida, mas de fato isso não acontece. E aí após a Primeira Guerra Mundial, as nações envolvidas, elas pouco a pouco, elas vão se reconstruindo, né? Porque após a guerra, as nações ficaram devastadas. Então, uma grande crise financeira se alastrou pelos países da Europa. Então, pouco a pouco, elas foram se reconstruindo. Porém, logo em 1929, né, 10 anos depois da assinatura desse tratado, nós temos a pior crise no capitalismo, que foi a queda da Bolsa de Valores. Então, em Nova York. Então, essa crise começa ali nos Estados Unidos e rapidamente se alastra para outros países. Em 1917, nós temos então, né, lembrando lá, a Revolução Russa, e em 1922 é criada a União Soviética. Com a criação da União Soviética, vários países, né, ali da Europa e também os Estados Unidos, eles começam a fazer uma campanha contra as ideias comunistas, né, para tentar frear a expansão da União Soviética. Isso vai criando um temor na população que vai favorecer a ascensão de regimes totalitários por vários países da Europa. Então, já em 1919, Mussolini ele cria o Partido Fascista e em 22 ele chega ao poder. Ao chegar ao poder, ele abole, né, os outros partidos, então só pode haver um único partido, que é o Partido Fascista. E quais são as ideias centrais do fascismo? O ultranacionalismo. Então, quando a gente fala em ultranacionalismo, é aquela ideia patriótica, mas não aquela ideia patriótica normal, né, que os cidadãos têm, né, em relação ao pertencimento à sua própria nação. Não, a gente fala de um ultranacionalismo, que é uma ideia muito exagerada que ela exclui o outro, exclui os imigrantes, exclui as populações dos outros países. E também, né, o Partido Fascista é contra a democracia, né, não é à toa que ele tira, né, de cena os outros partidos políticos, fica apenas o único partido, e contra o socialismo da União Soviética, né, porque eles temiam essa expansão tanto territorial da União Soviética como a expansão das ideias. Então, eu coloquei aqui o mapa, né, da Itália, vamos localizar aqui, né, um país europeu, então, ele fica aqui, e a gente vai ver que bem aqui ao norte, né, da Itália tem a Alemanha, né, a gente vai falar também sobre a Alemanha. Mas antes, vamos voltar um pouquinho aqui. O Mussolini ele chega em 1922 ao poder, mas ele não consegue conter a crise econômica, a grande crise econômica que a Itália passava nessa época. Então, a partir de 1929, ele começa a tentar expandir o seu território. E aí, lá na Alemanha, é criado também no mesmo ano, né, em 1919, o Partido Nazista, com as ideias centrais, além do ultranacionalismo, ele também era racista, né? Então era uma ideia racista. Então era uma ideia de que o único povo superior ali era o povo alemão, mas não apenas o povo alemão, tinha que ser um certo tipo de alemão. Então tinha que ser da raça ariana, que seria uma raça pura, superior, e as demais raças deveriam estar subordinadas a ela. Então, né, além desse patriotismo exagerado, também era racista, porque, além de ser alemão, você tinha que ser um alemão da raça ariana. E também ele é contra o socialismo da União Soviética, porque eles temiam essa expansão. Bem, o Adolf Hitler, né, o líder aí do partido nazista, ele era um ex-cabo do exército, ele usou de um discurso fortemente populista e uma propaganda muito eficiente, ele utilizava ele, né, e os membros do partido utilizavam rádio e jornais, né, que eram as grandes mídias da época, para começar a colocar essas ideias racistas contra a comunidade judaica, contra negros, contra deficientes, contra os comunistas, contra os países, né, Estados Unidos, Inglaterra, contra os países democráticos. Então, eles fizeram uma forte propaganda
para um povo que já estava fragilizado. Então, após a assinatura do Tratado de Versalhes, houve diversos protestos na Alemanha contra esse tratado, porque acabou agravando a crise financeira, né, na Alemanha. Vários já passavam fome. E aí ele usou, né, dessa fragilidade, ele e os membros, né, do partido, usou dessa fragilidade para conseguir chegar ao poder. Então, aqui a Alemanha, né, fica bem ao norte da Itália, né, a Itália aqui na Europa, a Alemanha aqui na Europa também, logo acima. Bem, então aqui é um protesto, né, contra o Tratado de Versalhes, né, o povo alemão se manifestando contra esse tratado. E aí, em 1934, né, Hitler assume o poder. Então, ele consegue ascender rapidamente, por meio principalmente dessa propaganda fortíssima. E aí, ele consegue fortalecer a indústria alemã e diminuir o emprego. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, às vezes, a gente vai fazer uma análise, né, de um período histórico ou de um determinado período que teve ali um partido único, ou enfim, um partido ali naquele período que a gente vai analisar. E aí a gente vê lá que o desemprego caiu, que a economia aumentou. Porém, foi a custo de quê, né? Foi responsável pela morte de cerca de 6 milhões de judeus. Desses 6 milhões de judeus, 1 milhão eram crianças, né? Cerca de 1 milhão eram crianças. Então, o que adianta, né, se ele conseguiu, por um período ali, fortalecer a indústria alemã e diminuir o desemprego, se ele foi o responsável pelo Holocausto, né, que foi o maior genocídio que nós tivemos na história. Então, os judeus morreram apenas pelo fato de eles serem judeus, né? Então, toda uma classe, né, religiosa, ela foi perseguida e 6 milhões morreram nos campos de concentração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai analisar os dados, né, os dados estatísticos puramente. Será que os fins justificam os meios, né? Então, a finalidade de fortalecer a indústria alemã e diminuir o desemprego foi justificada pela morte de tanta gente? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz esse tipo de análise. Tá bom? Então, quando ele chega ao poder em 1934, ele também fecha, né, proíbe os outros partidos. Então, o partido nazista passa a ser um partido único, né, para eles se manterem no poder, né, por mais tempo. E em 1934, a família Frank se muda para a Holanda. Né? Então, em 1934, ele assume o poder o Hitler, mas antes as ideias nazistas eles já eram, né, divulgadas, disseminadas pela população. Então, os judeus eles já eram os grandes, eles eram colocados como os grandes culpados pela crise alemã, eram chamados de soberbos, né? Eles diziam que eles enriqueciam à custa do povo alemão e que eles deveriam ser exterminados. Então, com esse temor, né, com medo dessa perseguição que já começou a acontecer, né, na Alemanha pelos nazistas, em 1934 a família se muda para a Holanda, né, para tentar fugir, né, fugir ali das perseguições que os judeus já estavam enfrentando na Alemanha. E aí começam a ser criadas algumas alianças. Então, o eixo Berlim-Roma, em 1936, né, 2 anos após o Hitler assumir o poder, foi um acordo entre a Itália e a Alemanha, né, eixo Berlim-Roma. Depois, ele fechou um acordo com a Espanha, né? A Alemanha fechou um acordo com a Espanha em 1936, fez uma aliança com eles, e também com o Japão no mesmo ano. E em 1939, a União Soviética, notem aqui, a União Soviética e a Alemanha fizeram um acordo de não agressão. Então, nem a Alemanha iria atacar a União, nenhum país, né, da União Soviética, nem a União Soviética iria atacar a Alemanha. Então, foi como se eles tivessem assinado um acordo ali de neutralidade. Cada um ia ficar no seu canto, né, ninguém ia atacar a outra nação. Bem, como o nazismo ele também visava impedir, né, o avanço da União Soviética, os demais países, né, europeus, eles não se colocaram contra a ascensão do nazismo. Então, como a Alemanha ali, ela conseguia
né, primeiramente, né, nesse primeiro momento, deter a expansão da União Soviética, porque elas colocavam contra a expansão da União Soviética, então os países também não foram totalmente contra a Alemanha, então não fizeram nada para deter essa ascensão nazista. Bem, o que era a teoria do espaço vital? Então, a Alemanha, né, já com o partido nazista no poder, eles criaram essa teoria, né, do espaço vital, de que eles teriam que levar o domínio da raça ariana para outras nações. Então, eles teriam que expandir o seu território. E aí eles começaram a anexar outras nações. Então, eles anexaram a Áustria, né, invadiram e anexaram a Áustria em 1936. A Tchecoslováquia também no mesmo ano, em 1936, eles invadiram. E aí eles invadiram a Polônia em 1939. O Reino Unido e a França se colocaram contra e declararam guerra à Alemanha. Então, a Polônia, né, a invasão da Polônia foi o estopim, foi o grande evento inicial, né, que fez estourar a Segunda Guerra Mundial. Então, lembra, lá na Primeira Guerra Mundial, qual foi o evento chave que fez com que começasse a Primeira Guerra Mundial? Foi o assassinato, né, do arquiduque. Assim que assassinou-se o arquiduque, um mês depois começou-se, né, foi declarada a guerra e começou-se a Primeira Guerra Mundial. Aqui eles invadiram a Polônia em 1939 e aí a França e o Reino Unido declararam a guerra e começou-se a Segunda Guerra Mundial. Então foi o estopim da guerra. Aqui, né, onde que a Alemanha, né, invadiu a Tchecoslováquia e invadiu a Áustria. E aí quando eles chegaram a invadir a Polônia, aí a França e o Reino Unido declararam guerra à Alemanha e começou os confrontos. E aí a Alemanha continuou a sua expansão. Em 1940 eles invadem a Holanda, então lembra lá, né, a família da Anne Frank, eles estavam lá na Holanda, né? Eles fugiram da Alemanha para a Holanda para tentar fugir da perseguição, só que em 1940 os nazistas invadem a Holanda. E em 1941 a Alemanha comete um dos primeiros erros que vai levar, né, ao término da guerra, né, vai levar à perda da guerra pela Alemanha. E em 1941 ela invade a União Soviética, então ela quebra aquele tratado, né, de neutralidade, de não agressão mútua, que ela tinha feito com a União Soviética, e aí ela invade a nação, né, a União Soviética, e começa um confronto mais violento da Segunda Guerra Mundial. Só que a Alemanha ela não contava com um clima extremamente frio, né, em algumas partes da Rússia, e aí eles acabam perdendo, né? Então o Exército Vermelho, depois de batalhas sangrentas, né, o Exército Vermelho acaba ganhando, né, massacram o exército alemão,